Existem três questões que inquietam os homens há muito tempo. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu estou indo? Estas perguntas inquietam pensadores, filósofos, cientistas e ainda hoje pessoas buscam resposta para estas questões. Qual é a origem da humanidade? Qual é a natureza do homem? E qual é o destino do homem? Mas a Bíblia Sagrada, desde muito tempo, tem as respostas adequadas, as respostas absolutas a estas questões. E a lição da Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD deste quarto trimestre, vai discutir, vai trabalhar justamente este assunto. O que a Bíblia diz a respeito do homem, o que é o homem, qual é a sua origem, de onde ele veio e para onde este homem está indo. Eu sou o professor Júnior Mendes. Este é o quadro 30 Minutos de EBD e eu convido você para juntos estudarmos esta tão preciosa lição. Aqui eu entrego subsídios bíblico-teológicos e também aplicações práticas a lições da Escola Bíblica Dominical. E o texto áureo desta lição, ele já nos dá exatamente uma ideia a respeito da natureza humana. Ele diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. A Bíblia Sagrada nos afirma que o homem é composto por três partes. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Ou seja, o homem tem uma parte material e tem uma parte imaterial. E a Bíblia diz como estas partes se interrelacionam-se, como acontece exatamente o relacionamento do corpo com a alma e com o espírito, e como cada uma dessas partes vai afetando as outras, dependendo daquilo que ela faz. Nós sabemos que o homem veio da parte de Deus, o homem é criatura ou é criação de Deus. A própria palavra de Deus, já no começo, no livro do Gênesis, diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, existe propósito para esta criação. E a introdução da lição vai nos dizer o seguinte: neste trimestre estudaremos esta solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Veja que a lição está dizendo que é necessário ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, porque este é o propósito da criação de Deus. Deus criou o homem para que este homem viva uma vida feliz, uma vida equilibrada. E para isso é preciso que tanto o seu corpo, sua alma e seu espírito receba os cuidados adequados para isso. Nós somos criação de Deus, somos feitos imagem e semelhança do Criador. E Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com um objetivo. O primeiro tópico da lição, que trata da tricotomia humana, o autor vai nos dizer que a Bíblia Sagrada traz as respostas adequadas para todas as perguntas a respeito do homem, a sua origem, a sua constituição, o seu destino, como este homem foi criado, como este homem pecou e caiu diante de Deus e como Deus preparou para este homem uma poderosa salvação, trazendo para ele um destino eterno. A esse estudo é chamado de antropologia bíblica, que é o estudo que trata a respeito da doutrina do homem à luz das Sagradas Escrituras. E o escritor vai nos dizer o seguinte: esta disciplina relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicolização da fé e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial
e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Porque somente a Bíblia tem as respostas adequadas para estas questões. Hoje muitas pessoas ainda estão buscando uma resposta em outras fontes que não têm para ela uma resposta adequada. Mas as Escrituras Sagradas, ela traz esta revelação. E nela nós encontramos não somente as respostas, mas também a direção de como devemos proceder, de como devemos usar bem o nosso corpo para a glória de Deus, de como devemos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, que é a sede da adoração a Deus, e termos uma vida equilibrada, uma vida que glorifique a Cristo. Então, percebe-se que há uma busca intensa dessas respostas em muitos lugares e que nem sempre trazem respostas suficientes. E as pessoas continuam buscando quando, na verdade, a Bíblia Sagrada já tem para você, já tem para mim, tudo o que nós precisamos saber sobre a origem, sobre a natureza e sobre o destino do homem, que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, criou um homem à sua semelhança que é tríplice, ou seja, que tem corpo, que tem alma e que também tem espírito. A tríplice natureza do homem, ela está revelada por todas as Sagradas Escrituras. Aliás, o próprio Cristo, Filho de Deus, na sua encarnação, ele também tinha um corpo, uma alma e um espírito. Olha o que diz aqui o segundo subtópico do tópico primeiro. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Lucas 24, 39, que trata da ressurreição de Cristo, vai nos dizer que quando Jesus apareceu aos discípulos, e os discípulos pensavam que Jesus era uma espécie de fantasma ou uma espécie de espírito, Jesus pede para que eles toquem nele. Ele diz, olha, toque em mim, veja que eu tenho carne, que eu tenho osso. E ele diz, o espírito não tem carne e nem tem osso. Nesse momento, o que é que a Bíblia está dizendo? Que Jesus tinha um corpo humano. A Bíblia diz também que Jesus tinha um espírito. João 12 e 27, Jesus, aliás, diz que ele tinha uma alma. Em João 12 e 27, Jesus vai dizer, a minha alma está angustiada até a morte. E o que direi então? Pai, livra-me deste momento, não porque para esta hora eu vim. Então o texto mostra que Jesus tinha uma alma e também que Jesus tinha um espírito. Lucas 23, 46 vai dizer que na cruz, ultimando-se, o próprio Cristo entrega ao Pai o seu espírito, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor, o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia revela que Deus criou o homem do pó da terra. Deus fez um corpo humano. E é preciso explicar aqui que há um erro quando algumas pessoas dizem que Deus fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego da vida e o homem passou a viver. Na verdade, a Bíblia diz que Deus fez um corpo humano, ele formou o homem. Deus pegou o pó da terra, as substâncias desta terra e através dessa substância de forma sobrenatural, de forma maravilhosa, Deus formou um corpo humano. Só que aquele corpo não tinha vida, estava inerte, estava sem vida. Então Deus vai soprar nas narinas deste homem o fôlego da vida. Ou seja, Deus vai dar ao homem vida e a partir daí este homem se torna uma alma vivente, constituído de um corpo, de uma alma e de um espírito. Então essa é a origem do homem. É isto que a Bíblia revela a respeito da origem. O homem veio das mãos do próprio Deus. Ele é a coroa da criação. Ele é a criação maravilhosa de Deus. E essa revelação está já nas Sagradas Escrituras e traz para nós este maravilhoso entendimento e compreensão a respeito desta tão grandiosa e maravilhosa verdade. A Bíblia vai revelar que existe distinção entre a alma e o espírito humano. Nesta tricotomia,
A alma é a sede das emoções, a sede da vontade, do pensamento, da personalidade. É na alma que o homem sente tristeza, amor, ódio, desejo, vontade. Tudo está na alma. O seu espírito é a sede de adoração a Deus. O espírito humano é justamente aquilo que anela a presença de Deus, que busca a presença de Deus. E ambos se relacionam com o corpo, e o corpo se relaciona com a alma e com o espírito. Por outro lado, existem pessoas que dizem que o homem não é diferente do animal, já que a Bíblia vai dizer que os animais também possuem uma alma, porque têm vida. A palavra alma vai aparecer nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muitas vezes, em alguns textos, vai apresentar como sendo o elemento que dá vida à pessoa ou que dá vida ao animal. E por conta da falta ou de uma busca aprofundada dos textos sagrados, as pessoas costumam confundir e até dizer que o homem é simplesmente um animal que pensa, não passa de um animal pensante que tem capacidade de raciocinar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem, desde a sua origem, foi criado diferente de todo o animal. Porque Deus cria o animal, dando ordem para que a criação produza. Enquanto ele vai criar o homem, Deus constitui o homem com as suas próprias mãos. Então o homem não é um animal que pensa. O homem é a pessoa que possui uma natureza imaterial, que possui alma, que esta alma possui elementos e traços da sua personalidade e que foi criado pelo próprio Criador. O segundo tópico da lição, no primeiro subtópico, diz o seguinte: a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, conforme Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e também imortal, porque não morre. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então perceba que as Sagradas Escrituras vai revelar exatamente que o homem possui esta alma, e esta alma capacita ele a se relacionar com o seu semelhante, ou seja, com outras pessoas, com outros homens, e também a se relacionar com Deus. O homem foi feito a esta imagem de Deus com o objetivo de ter um relacionamento direto com o seu Criador e o objetivo de ter também um relacionamento direto com as demais criatura. Além do mais, Deus constitui o homem com a capacidade de governo, com a capacidade de domínio, porque a ordem expressa de Deus era para que o homem dominasse toda a natureza, o homem governasse sobre todas as coisas. É claro que a queda afetou este governo de Deus no homem, a queda afetou esta origem de Deus no homem, a queda afetou o que a teologia chama de imago Dei, ou a imagem de Deus no homem. Mas este homem é diferente de todo o restante da criação. Na verdade, a Bíblia vai mostrar que o homem foi criado de maneira especial, de maneira diferente do demais ou das demais coisas criadas pelo nosso Senhor. Já o espírito humano, como já dissemos, ele é a sede de adoração a Deus. É no espírito que está o anelo e o anseio por Deus no homem. O segundo subtópico do tópico 2 da lição, o escritor vai nos mostrar o seguinte: é por meio dele, de quem? Do Espírito, que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Em João 4, 23 e 24, quando Jesus está conversando com uma mulher à beira de um poço próximo da cidade de Samaria, Jesus vai dizer a ela que Deus é Espírito. Ele diz: Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mostrando que, na verdade, a adoração do homem acontece exatamente em seu espírito. É através do espírito que o homem vai adorar a Deus, vai adorar o seu Criador. Junto com a alma
e inseparável dela, compõe parte imaterial do ser humano. É o homem interior. Então, este homem interior composto por alma e por espírito, e como diz bem o texto, são inseparáveis, porém distinta, porque o texto vai em várias partes da palavra de Deus mostrar que a alma é uma coisa e o espírito é outra. Inclusive, há um texto a respeito da palavra de Deus, Hebreus 4:12, quando diz que a palavra é mais eficaz do que qualquer espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, fazendo a separação entre uma coisa e outra. Então, a alma é a sede da vontade, das emoções, do desejo, dos anseios, as volições, enquanto o espírito é a sede de adoração. É no espírito que o homem busca Deus. É no espírito que o homem deseja estar próximo do seu Criador. Mas esta parte imaterial são inseparáveis. E, portanto, relaciona-se uma com a outra. Aliás, o relacionamento entre espírito, alma e corpo afeta todo o ser humano. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo pode afetar a alma e, consequentemente, afetar o espírito. Aquilo que nós sentimos na alma pode afetar o nosso corpo e pode afetar também o nosso espírito. Por isso, a Bíblia nos ensina a buscarmos ter uma vida equilibrada, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque a Bíblia mostra-nos que quando a alma está triste, isso acaba sendo refletido no corpo humano. O sábio Salomão vai nos dizer o seguinte: Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, mostrando exatamente esta interação que existe nas 3 dimensões do homem. O homem que é corpo, alma e espírito, e estas 3 dimensões, ou cada uma dessas partes, se relaciona uma com a outra, afetando umas às outras. Então Salomão vai dizer que o coração alegre, ou seja, quando alguém está alegre, isto traz formosura ao rosto, isto traz brilho ao rosto. O contrário é verdade. Quando alguém está triste, o seu semblante está abatido, como reflexo da tristeza que está em sua alma. Ele ainda diz o seguinte: o coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14:30. Ou seja, coração aqui está relacionado exatamente à alma e ao espírito, ou seja, a parte imaterial do homem. E o sábio Salomão está dizendo que quando essas dimensões humanas estão saudáveis, estão equilibradas, estão santificadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela santificação que é gerada pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem, este homem tem saúde, este homem tem saúde no seu corpo. Ele diz o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Veja o que a Bíblia está revelando exatamente a respeito desse relacionamento entre corpo, alma e espírito, dentro desta tricotomia humana, como os efeitos de uma das dimensões acaba afetando a outra dimensão. O texto bíblico está cheio de exemplos a respeito destas verdades. E o sábio Salomão tratou muito disso, a respeito de como um coração que está alegre ou triste vai afetar diretamente o corpo, inclusive afetar na saúde. É um texto na Bíblia que diz que a inveja, veja só, a inveja, que é um pecado da alma, do coração do homem, pode produzir a podridão dos ossos, o que é interpretado como o próprio câncer. Então, quando alguém guarda no seu coração, na sua alma, estes elementos maus, esses pecados hediondos, o seu corpo acaba sofrendo estas intervenções e acaba também adoecendo. Olha o que o texto ainda diz o seguinte: identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, conforme os textos aqui mencionados, e como se multiplicam em nossos dias. O escritor está dizendo que a ciência já identificou que existem doenças chamadas de psicossomáticas, ou seja, problemas psicológicos que acabam afetando o corpo. O corpo, cuja palavra deriva do grego soma,
e a alma, a psique, por isso psicossomático, vai sofrer as consequências de uma alma que está cheia de amargura, cheia de tristeza, cheia de dor, que guarda rancor, que guarda ódio e todas as coisas ruins que devem ser rejeitadas e abandonadas pela pessoa. Então veja, essa interação ela é inevitável. Ela é inevitável. O que acontece na alma afeta o espírito e afeta o corpo. O que acontece no corpo também afeta a alma e afeta o espírito. O que acontece no espírito afeta o corpo e também afeta a alma. O segundo subtópico vai nos dar um exemplo justamente a respeito da língua. Como o corpo pode afetar a alma e o espírito. À luz das Sagradas Escrituras, o escritor vai nos dizer aqui o seguinte, olha. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. A Bíblia está cheia de textos que vão falar do cuidado com a língua. Na língua está o poder da morte e da vida. Guarda a tua boca, protege os teus lábios, para que não haja tropeço. Olha, o texto sagrado está cheio de exemplos e de abundante conselho a respeito deste cuidado, porque aquilo que nós fazemos com o corpo vai afetar todo o nosso ser. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago, no capítulo 3, vai tratar exatamente da língua. Ele vai dizer que a língua é como uma pequena fagulha de fogo, uma pequena centelha de fogo que incendeia um bosque e pode incendiar um corpo inteiro, falando a respeito de um membro tão pequeno do nosso corpo, mas que tem um potencial tão grande, tão nefasto, que se a pessoa não tiver cuidado, vai ficar contaminada pela sua própria língua. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então, é fundamentado justamente numa vida equilibrada, pautada à luz da palavra de Deus, equilibrada à luz das verdades das Sagradas Escrituras, que a pessoa vai ter um relacionamento saudável consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. A conclusão diz o seguinte: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. E a alegria do Senhor é a nossa força, conforme Neemias 8 e 10. Então, a Bíblia traz para o homem a resposta que ele procura. O homem é criação de Deus. Ele não é produto de um evolucionismo como alguém quer. Ele não é produto de um acaso como a ciência ensina, uma parte da ciência ensina. Não. O homem, ele é resultado direto da criação de Deus que o fez de forma sobrenatural e maravilhosa. O homem, composto de corpo, alma e espírito, foi constituído por Deus justamente com a capacidade de se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o seu Criador. E que essas constituições humanas, ou seja, que estas partes humanas, elas se relacionam e quando elas estão equilibradas, este homem vive bem. Então, mediante aquilo que nós estudamos, qual é a aplicação para a nossa lição deste domingo? É que nós precisamos buscar a saúde do corpo, a saúde da alma e a saúde do espírito. E onde encontramos isso? Encontramos num relacionamento verdadeiro com Deus. Encontramos como buscamos a santidade em Deus e através da sua palavra. Encontramos quando temos o cuidado de não estar guardando nos nossos corações mágoa, rancor, inveja, malícia, maldade, pecados não confessados, ou seja, tudo que pode adoecer a alma, o espírito e adoecer o corpo. Encontramos quando cuidamos também do nosso corpo. O corpo que é templo do Espírito Santo de Deus precisa receber cuidados adequados, não somente cuidados físicos, cuidado para a sua saúde, mas também cuidados naquilo que diz respeito ao seu comportamento. Alguém, que usa o seu corpo de forma inadequada, que entrega o seu corpo à prostituição, ao pecado, a toda sorte de maldade e malícia, sofrerá as consequências dessas suas ações na sua própria alma, no seu próprio espírito. Então está aí para nós esta grande lição
a respeito do homem, corpo, alma e espírito, da tricotomia ao homem e de como nós devemos seguir o conselho das Sagradas Escrituras, citado exatamente no início desta lição, no texto áureo, e todo o vosso corpo e espírito e alma, ou todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Veja que o texto começa dizendo, você precisa tratar do espírito, da alma e do corpo, porque no espírito acontece exatamente a adoração. Quando buscamos a Deus em nosso espírito, quando adoramos a Deus em nosso espírito, o espírito santifica a alma e a alma santifica o corpo. Mas quando não temos esse devido cuidado, quando alguém não tem esse devido cuidado, ele acaba contaminando tanto o corpo, quanto a sua alma, quanto o seu espírito, e acaba sendo destruído pelo pecado, pelo mal. Então que Deus ajude você, que Deus nos ajude a sempre buscarmos equilíbrio espiritual, através da palavra de Deus, através de uma vida santa diante de Deus, através de relacionamentos saudáveis conosco, com os outros e com o nosso Criador. Se você ficou até aqui, eu compreendo que esse vídeo trouxe algum benefício para você. Eu quero pedir que, por gentileza, você curta, você compartilhe e você, se não for inscrito neste canal, se inscreva e ative lá o sininho para ser notificado, porque semanalmente estamos divulgando vídeos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical e de outros assuntos teológicos. E se Jesus não voltar, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.